Olá, alunos do terceiro ano, estamos aqui para mais um encontro em Geografia. Meu nome é Joyce, estaremos aqui, mas antes de iniciarmos o nosso encontro, observem bem o Google Classroom, realize a sua atividade, envie, acessando o link número 1 e aí sim, sua presença foi garantida. Hoje o nosso encontro é um encontro bem diferenciado, estamos trabalhando a Semana do Conhecimento. Na Semana do Conhecimento em Geografia, nós estaremos abordando aspectos migratórios dentro do estado do Paraná. Para que isso seja atingido, os nossos objetivos principais são identificar as principais correntes migratórias de maneira a ajudar a contextualização de você, estudante, na formação para a população paranaense atual, muito miscigenada que temos hoje. Para que isso aconteça, vamos analisar um pouco o contexto geral do nosso estado. Dentro da regionalização, de uma das mais usadas, visando o aspecto físico, nos localizamos na região sul, envolvendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dentro de um contingente que o nosso estado ocupa 2,3% do estado, e dentro da categorização de urbano e rural, somos hoje um estado predominantemente urbano e possuímos um IDH chegando a 0,82 dentro daquela escala de 0 a 1. Nosso Paranazão tem uma contextualização de termos 399 municípios. Então, dentro dessa observação do mapinha, podemos observar a mescla, cada cor representa um município e vemos aí que os municípios apresentam tamanhos bem variados. Temos Guarapuava, que é maiorzinho, Curitiba, localizado aqui, pequenininha, mas em termos de contextualização é isso que nós temos que ter a noção. Lógico que observamos neste mapinha a questão dos nossos vizinhos. Então temos aqui São Paulo, Mato Grosso do Sul, aqui já vemos fronteira com o Paraguai, fronteira com a Argentina e limite com Santa Catarina. Então limites São Paulo e Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Fronteiras Argentina e Paraguai. Nessa contextualização, obviamente, para entendermos a população, temos que puxar desde os primórdios. Muito se fala sobre a distribuição humana no continente americano, muitas teorias são tratadas, mas temos que destacar que antes da chegada de portugueses e espanhóis, que vieram para a colonização, de exploração, tivemos também várias tribos indígenas já habitando a região. No Paraná, nós tivemos uma faixa bem grande em que nós observamos a região ocupada pelos índios Tingui, principalmente na região de Curitiba. Temos também os botocudos no interior do Paraná e uma grande porção de caigangues, além de Carijó e tupiniquins que também habitaram a faixa litorânea. Observem bem que é uma grande quantidade de tipos de tribo, com suas culturas, suas identificações e seu desenvolvimento local, potencializado pelo aproveitamento natural da região já. Na continuação, observamos este mapinha, nós vamos ter vários mapas nesta nossa aulinha de hoje. Nós vemos a influência de como é que foi se distribuindo toda a parte de população paranaense neste período. Então, nós vemos de 1601 até 1700 uma grande concentração ainda de espanhóis. Veja que aqui aparece o Tratado de Tordesilhas. Aqui em verde seria a área portuguesa, o restante toda a área espanhola, onde nós já temos uma grande concentração de vilarejos, missões que ali estavam ocupando com um papel de catequização dos índios, que nós bem sabemos que aconteceu. Veja que o principal caminho é este aqui. Nesse caminho podemos suscitar uma viagem muito interessante de uma pessoa chamada Dom Álvares Cabeça Nunes de Vaca, que chegou até Foz do Iguaçu, aproveitando este comecinho, e chegou até Foz, quando então fez a primeira catalogação, a primeira imagem descritiva das cataratas do Iguaçu. Então vemos que esse caminho, que é o caminho do Peabiru, é um caminho que destaca a passagem por todos os nossos planaltos paranaenses, tem uma noção de conhecimento e descrição do local, que não deve esquecer como era a nossa categorização da vegetação na época. Então, na época aqui, este mapa era uma possível identificação da vegetação paranaense. Dentro da vegetação paranaense,
Hoje nós temos o primórdio de 3 tipos apenas. Naquela época, nós temos que imaginar que este caminho passava por uma imensidão de tipos de vegetação. Todas essas destacadas na legenda são tipos de vegetação, adaptadas ao clima, ao relevo e ao regime pluviométrico do local. Então, muita riqueza se tinha, mas infelizmente, à medida que a população foi crescendo, a exploração foi se dando, missões bandeirantes fazendo com que a fronteira também fosse avançando para o interior, fizeram com que essa vegetação entrasse num processo quase que de extinção de algumas bem características. Dentro dessa categorização, obviamente, puxando pela colonização de exploração, identificamos que, à medida que as pessoas foram chegando e tendo noção do tamanho territorial brasileiro, mão de obra foi necessária. E, infelizmente, na época, a mão de obra mais utilizada era a escrava. E aí começaram, junto com portugueses e espanhóis, a virem novas formas de colonização. Infelizmente, os negros aqui chegaram e foram destacados para o trabalho braçal, juntamente com outras pessoas que já residiam aqui, aliando-se aos índios, que também eram utilizados como mão de obra escrava na região. Isso correu, como em todo o Brasil, um processo bem penoso, bem duradouro na época, com, logicamente, uma insatisfação dessas pessoas, tanto nativas quanto oriundas de outros lugares, que provocaram ao longo do tempo muitas fugas. E dessas fugas nós temos um aspecto positivo a ressaltar na ocupação do nosso território. E nessa ocupação, o conhecimento do lugar, o destaque pela vegetação, por frutas, verduras, animais. Então isso fez com que a população se distribuísse pelo território, originando lugarejos através dos quilombos, que deixaram descendentes e deixaram marcos muito fortes em nosso estado, fazendo com que nós podemos dizer que o nosso estado é extremamente rico pela diversidade cultural que temos hoje. Dentro dessa categorização, observem aqui mais uma vez aquele mapinha, onde mostra o caminho do Piabiru, em que destacava, logicamente, a parte em que você corta o nosso estado de canto a canto, de leste a oeste e passando pelos 3 planaltos paranaenses. Dentro disso, obviamente, a gente também percebe um outro caminho que começa a se solidificar. Era um caminho que começou a ser usado para transportar o gado. É o caminho dos tropeiros. Este caminho, destacado no mapinha de 1701 a 1800, por esta linha vermelha aqui, que pode ser identificada pelos 3 estados aqui destacados. Me perdoem, 4 estados destacados. Então, qual era o objetivo deste mapinha? Diferente do interior, que era para reconhecimento de toda a amplitude do nosso estado, este caminho era para levar o gado do Rio Grande do Sul até São Paulo. Então, eles foram permeando várias localidades, vários caminhos, até estruturar esse, onde eles podiam levar grande quantidade de gado em direção, principalmente a Sorocaba ou a região interiorana de São Paulo. Passando por estas regiões, automaticamente era um caminho longo, feito a pé e com gado vivo. Então, muitas vezes, havia necessidade de paradas. Estas paradas faziam com que houvesse necessidade, muitas vezes, de lugares para pousio, fornecimento de alimentos, água. Isso fez com que, à medida que este caminho foi se solidificando, estruturas urbanas começassem. Então, quando a gente olha o caminho aqui no trechinho paranaense, nós vamos percebendo a estruturação de cidades, como Lapa, Castro, Ponta Grossa, que são caminhos e são lugares aonde primordialmente se paravam para fazer um descanso e até um refazer do gado que estava exausto pelo caminho percorrido. Isso nós podemos observar, então, municípios paranaenses, aqui ó, Lapa, Castro, Piraí, até um pedacinho de Tijibagi, indo em direção ao estado de São Paulo. Este caminho chama-se Caminho da Viamão, caminho que leva, então, o gado à região interiorana paulista.
Claro que este caminho também potencializou um reconhecimento maior. Antes tínhamos de leste a oeste, agora vamos ter de norte a sul. E isso possibilitou uma divisão melhor da população, uma observação e uma necessidade maior de mão de obra. Então aqui 1701 até 1800, já século XVIII, já sugere mais necessidade de mão de obra. E a crescente luta pela libertação do trabalho escravo suscitou ainda mais que havia necessidade de maior mão de obra. Então essas duas situações corroboraram para que houvesse outros grupos. Mas antes de entrar nesses outros grupos, vamos fazer uma atividade. Bora lá fazer a atividade número 1 nossa de hoje. Da Sesgran Hill diz assim: em relação ao povoamento e à ocupação da terra na região sul do Brasil, podemos afirmar, letra A região de encosta do Rio Grande do Sul, coberta por matas, foi ocupada por imigrantes alemães e italianos, estabelecidos em pequenas e médias propriedades policultoras. Letra B. A campanha foi ocupada já no século XX pelos descendentes de imigrantes alemães e italianos que se dedicaram à pecuária extensiva em grandes propriedades. Letra C. O norte do Paraná teve seu povoamento iniciado no século XVIII por imigrantes oriundos do Nordeste para trabalhar em grandes propriedades agrícolas destinadas ou dedicadas ao plantio da soja. E a letra D. A oeste de Santa Catarina é uma região de ocupação antiga feita por luso-brasileiras em áreas de floresta tropical que se dedicaram ao cultivo do café e em grandes propriedades. Executem e voltamos já já. Então, aluno, para executar essa questão, nós não tínhamos mencionado, mas você que já tem estudado o aspecto rural, percebe uma questão que é bem pertinente na questão. Ela fala em várias alternativas em grandes propriedades e pequenas propriedades. Dentro do Brasil, esfera nacional, o nosso maior contingente em volume de propriedades é de médias a pequenas. Então, as alternativas que falam em grandes propriedades, você automaticamente já tira. E aí nós temos como alternativa correta a letra A, que no Rio Grande do Sul, como no Paraná, depois da imigração tanto portuguesa, espanhola, contando com a migração indígena e com a imigração africana, nós temos uma grande quantidade de alemães e italianos nesta ordem. A primeira imigração estrangeira, fora os anteriores que eu comentei, é alemã, se concentrando em médias propriedades em nosso estado, policultoras, porque eles tinham que produzir também para o próprio sustento, subsistência. Dentro deste fluxo, a gente observa que então estes imigrantes foram então solicitados e foram requeridos através de muita propaganda, e foi um fortalecimento que aconteceu a partir de 1850. Principalmente quando o estado do Paraná começa a ter cara do estado do Paraná. Veja este mapinha, que coisa mais interessante. Em 1919, o nosso estado tinha esse desenho. Então, essa categorização mostra que o que hoje vemos como estado do Paraná não foi sempre assim. Ele foi se estruturando, ele já teve época que ele era pertencente a São Paulo, nós tínhamos um trecho grande de Santa Catarina, que depois houve a Guerra do Contestado. Então, várias situações foram dando a cara ao nosso estado que tem hoje. Mas vamos ressaltar quais foram esses grupamentos que mais de maneira assim expressiva, de volume, se concentraram no nosso estado. Vejo que com isso não estou dizendo que não existiram outros grupos. Destacamos aqui os maiores grupos. Desses grupos maiores, em ordem cronológica, temos os alemães inicialmente, depois poloneses, depois italianos, árabes e japoneses. Todos eles foram chegando gradativamente a partir da propaganda executada e do destino a eles destacado pela necessidade local. Dentro disso, para fixarmos um pouquinho e tornar a aula um pouquinho lúdica, vamos ver um vídeo que nós gravamos para vocês. Assistam agora o vídeo para que a gente formule depois algumas ideias a seguir na sequência. Bora lá assistir o vídeo?
Olá pessoal que está acompanhando essa aula de geografia de hoje. Na aula de hoje, o que a gente vai falar um pouquinho? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o processo colonizatório do estado do Paraná, de que forma o estado do Paraná se formou e qual a influência das diferentes culturas para a constituição étnica, cultural, social do nosso estado. E para isso eu vim para a rua. Vim aqui para a Praça Tiradentes, mais especificamente para o Marco Zero da cidade de Curitiba, esse que está aqui ao meu lado, para contar para você um pouquinho de como se deu o processo colonizatório. E para isso, a gente tem que fazer referência a uma pessoa chamada de Mateus Martins Leme. Mateus Martins Leme, ou popularmente Mateus Leme, foi o primeiro português a chegar aqui na região de Curitiba, na região onde nós temos a capital do estado do Paraná. E conta a lenda que Mateus Leme, quando aqui chegou, não sabia qual era o melhor local para estabelecer o centro da cidade. E, para tanto, ele realizou uma consulta entre os nativos indígenas que habitavam essa região e um desses líderes disse a ele que atiraria sua lança. E aonde ela se cravasse, lá seria o melhor local para se estabelecer o centro da cidade de Curitiba. E assim aconteceu. Esse indígena atirou a sua lança e aqui ela se cravou, segundo a lenda. Mas, se a gente for observar alguns aspectos históricos, alguns aspectos coloniais, a gente tem que saber que portugueses e espanhóis, quando chegavam às localidades que por eles seriam ocupadas, eles necessitavam sempre de dois rios. Um que trouxesse a eles água limpa e outro que levasse a eles os dejetos. E essa região do centro de Curitiba foi o melhor local, pois reunia estas características, reuniam estas condições favoráveis para o desenvolvimento de uma comunidade, de uma vila, que em 1693 passou a ser chamado de Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Mas o que a gente também tem que saber que não foi apenas a influência portuguesa que se estabeleceu no estado do Paraná. Nós temos também a linha do Tratado de Tordesilhas, que mais para frente será explorada, que dividiu o estado do Paraná em porção espanhola e em porção portuguesa. A porção espanhola ficou principalmente na porção oeste do estado do Paraná, regiões aonde podemos destacar a influência, a presença de cabeça de vaca, explorador hispânico que esteve na América do Norte, na América Central e também esteve aqui no estado do Paraná e na América do Sul como um todo, desbravando o Rio da Prata e também sendo o primeiro colonizador europeu a chegar na região onde hoje nós temos as cataratas do Iguaçu. Então é importante a gente perceber a influência dos diferentes povos, inicialmente os indígenas, posteriormente portugueses e espanhóis, e na sequência dessa nossa aula de campo virtual, a gente vai perceber outros povos que também influenciaram na colonização e influenciaram diretamente na constituição étnica do estado do Paraná. Então vamos comigo conhecer um pouco mais dessa história. Então, quando a gente está falando na questão colonial do estado do Paraná e de Curitiba e falando das diferentes influências que nós temos dos diversos povos que aqui estiveram, nós podemos falar dos europeus, nós podemos falar dos africanos, dos asiáticos, de uma série de povos que aqui estiveram e influenciaram. E quando olhamos para o centro das nossas cidades do estado do Paraná, nós percebemos essas características muito bem estabelecidas. Aqui no centro histórico de Curitiba, isso fica muito presente quando a gente observa traços da arquitetura, que mesclam elementos da arquitetura europeia, também com influências hispânicas, com influências de diferentes povos africanos e asiáticos. E este espaço aqui era um espaço onde os imigrantes europeus que estavam estabelecidos ao longo do território curitibano e do seu entorno, vinham aqui para quê? Para realizar as suas trocas comerciais, traziam os seus produtos e realizavam a venda desses produtos, para assim conseguirem garantir o sustento. Isso aqui no setor histórico. Mas é importante você, estudante, perceber que no estado do Paraná isso ocorreu em todo o território paranaense. Então várias localidades, algumas mais cedo, outras mais tarde, passaram a ter o processo colonizatório, passaram a ter o processo comercial ocorrendo entre diferentes povos migrantes que ocuparam o território paranaense.
Então aqui no setor histórico de Curitiba, onde nós estamos, aqui ao fundo nós temos o Largo da Ordem. Esse espaço destinado para que os imigrantes europeus, aqueles estabelecidos no entorno de Curitiba, nas regiões do entorno, viessem para realizar as suas trocas comerciais, viessem realizar a venda dos produtos por eles cultivados nas suas localidades. Mais ao fundo nós temos também a Casa Romário Martins. Essa construção sendo a mais antiga de Curitiba e sendo construída no estilo português. E o importante é destacar que, em função do Tratado de Tordesilhas, o estado do Paraná ele foi dividido numa porção portuguesa, numa porção espanhola. E a porção portuguesa concentrando-se na porção leste do estado do Paraná, Paranaguá, que é a cidade mais antiga do estado, e também as cidades ali litorâneas. E Curitiba sendo estabelecida principalmente pela colonização inicialmente portuguesa, aonde os indígenas também tiveram uma participação muito grande. Mas a gente também não pode deixar de esquecer das influências dos outros povos que aqui tiveram, no estado do Paraná e também em Curitiba, como por exemplo os espanhóis, os africanos, os asiáticos, que nós vamos estar conhecendo ao longo da nossa aula de hoje. Continuando com a nossa aula, com essa nossa visita pela cidade de Curitiba e também pela história do nosso estado, eu trago para você que ao fundo o chafariz da Praça Zacarias. Esse chafariz hoje tem uma função muito mais arquitetônica do que funcional, haja vista que é um elemento de adorno do espaço urbano. Não só esse, mas vários outros que existem espalhados pelas cidades paranaenses. Mas esse em especial que você vê aqui ao fundo, ele foi construído por Antônio Rebouças, engenheiro, que canalizou um córrego que havia na Praça Rui Barbosa, trazendo a água até aqui, para que ele fosse servisse como uma torneira pública. E é por isso que você observa que nesse chafariz ele está com as torneiras, porque o objetivo era que as pessoas viessem até aqui para pegar a água e levar até suas residências. Haja vista que a água encanada ela não estava chegando até a casa das pessoas. As pessoas não tinham acesso à água encanada, água tratada. Então vinha-se até aqui para coletar a água. E isso não só em Curitiba, mas em todo o estado. E essa torneira pública em especial, ela foi construída, como já disse anteriormente, por Antônio Rebouças, que juntamente com seu irmão, foram os responsáveis pela construção da estrada de ferro Curitiba-Morretes-Paranaguá, obra essa da engenharia que encontra-se presente até os dias de hoje em operação. E esses engenheiros que projetaram tanto a estrada de ferro quanto essa torneira pública eram descendentes de negros. E aí vale destacar a importância da colonização, da presença do negro no território paranaense. Muito mais do que mão de obra escrava que servia para atender os interesses dos seus senhores, estes imigrantes, trazidos contra sua vontade para o nosso território, tiveram um papel fundamental na construção cultural, construção histórica e na formação da pluralidade étnica e cultural do nosso estado. Porque aí na sua localidade, você com certeza vai perceber vários elementos que fazem referência a essa influência dos povos negros, seja na religião, na fala e também em elementos presentes no espaço urbano ou no espaço rural aonde você vive. Então aqui ao fundo, para a gente concluir a nossa aula de campo, essa nossa visita virtual pelo estado do Paraná, partindo de Curitiba e dando uma ênfase à colonização, aos diferentes povos que colonizaram o nosso estado do Paraná, nós temos ao fundo o Memorial Árabe, que faz referência e homenageia todos esses imigrantes que vieram dos países árabes e que se estabeleceram aqui no estado do Paraná, mais especificamente na região de Curitiba. Mas a gente tem que perceber que esses povos árabes, sírios, libaneses, turcos, inclusive a Turquia, você deve lembrar que é um dos países transcontinentais do nosso planeta, que tem porções do seu território presentes na Europa e na Ásia. E também a Rússia, que é um outro país transcontinental, com porções territoriais presentes na Europa e na Ásia. E esses povos, os turcos, sírios, libaneses, os russos, todos eles constituíram e influenciaram diretamente na constituição étnica do nosso estado. Mas também não foram só eles, nós também temos indianos, temos os japoneses, os chineses, os coreanos, todos esses povos que em conjunto contribuíram para a constituição étnica, cultural do nosso estado. Se a gente olhar para as regiões de Londrina, Maringá,
nós vamos perceber a presença dos povos japoneses bastante intensa, nós vamos perceber em diferentes estados, diferentes localidades do nosso estado, a presença de diferentes povos. E o que eu quero levar para você, estudante, que está acompanhando essa nossa aula, é que o nosso estado do Paraná teve inicialmente a presença indígena, que posteriormente tivemos a presença dos europeus, mais especificamente portugueses e espanhóis. Na sequência tivemos a presença dos negros, que foram trazidos contra a sua vontade e que aqui contribuíram significativamente para a nossa história. Também os outros povos europeus, poloneses, ucranianos, que se estabeleceram por todo o estado do Paraná em função das características climáticas, seguindo também os povos asiáticos e os povos de diversas localidades do nosso planeta que aqui no Paraná se estabeleceram. Então quero muito agradecer a você por ter acompanhado a gente nessa nossa aula e agora a gente volta aí para o estúdio com você, professor, ou com você, professora. Então, pessoal, vamos fazer uma retomadinha geral. Nós temos vários aspectos a destacar. Vejam os slides que vão fundamentar o que o professor Andel em vídeo destacou a vocês, várias correntes migratórias e como se distribuem essas etnias, mas para a gente finalizar, eu gostaria de proporcionar uma ideia de atividade para o professor aí da classe de vocês. Então, uma elaboração de um projeto de lei e que envolva a questão migratória, em que você pesquise, logicamente, o que é, o que foi e como aconteceu a migração dentro do território nacional e embasado na legislação brasileira e elabore um projeto de lei que contém elementos para que haja controle ou não dentro do cenário nacional, que é um dos itens hoje amplamente discutidos no mundo. Vocês, para isso, podem utilizar um tutorial no Google Classroom que já está disponível a vocês. É uma ideia para que haja, assim, o fomento e a idealização de novas situações e novas discussões aí com o professor de vocês. Até um próximo momento. Até lá. Tchau.